Vamos falar sobre habilidades comportamentais, o que são, para que servem, do que se alimentam, como dormem, o que comem. Habilidades comportamentais, as famosas soft skills. Interessante que a gente poderia, há um tempo atrás, no passado, a gente poderia dizer para quê, por que eu iria aprender, por que eu preciso entender sobre habilidades comportamentais. Pelo menos saber os conceitos e entender o porquê que é importante. Será que tem alguma coisa a ver com ter habilidade de entender comportamentos, ter habilidade de entender o nosso próprio comportamento? É mais ou menos por aí. Mas a gente precisa realmente entender por que é uma prioridade. Olha só, depois do isolamento social, depois da crise que nós tivemos, a situação de entendimento dessas características está cada vez mais relevante. Dentre os fatores, eu vou citar aqui alguns deles. Por exemplo, a questão de emprego, a questão de lotação de postos de trabalho. Olha, eu vi uma postagem de um excelente profissional da área de recursos humanos esses dias, ele falando que na empresa dele, de 100 pessoas que são convidadas para preencher os postos de trabalho, 10 comparecem para preencher esses postos. Então, é algo realmente de uma relevância muito alta que a gente tem que avaliar o porquê que isso está acontecendo. É claro que é muito simples, é muito simplista a gente dizer isso aí está acontecendo por causa dos auxílios, dos benefícios aí do governo. Isso independente do governo, o governo anterior tinha, o governo atual tem, o próximo também vai ter, e esses benefícios não vão deixar de existir. E claro que é uma explicação muito simples para essa situação. Eu não acredito, particularmente, que seja por causa de auxílio. Eu acredito realmente que vai muito além dessa questão de auxílio, porque, obviamente, as pessoas querem trabalhar. Eu acredito e eu defendo que as pessoas querem trabalhar. Embora tenha muita gente que diga, não, as pessoas não querem mais trabalhar porque estão recebendo auxílio e tal. Olha, é mais intuitivo a gente acreditar que todas as pessoas querem realmente melhorar o seu padrão, querem ter condições de ter alimento em casa, colocar os filhos, dar condições melhores de alimento aos filhos, vestuário, boas escolas, lazer aos filhos e a si mesmo, quem não tem filho nem pretende ter. A gente, é lógico que é intuitivo a gente acreditar que as pessoas querem melhorar o seu padrão. Então, pode ser que haja algo a mais do que isso, haja alguma questão psicológica envolvida nessa situação, alguma questão comportamental. Quando a gente fala uma questão comportamental, é porque a gente coloca aí uma salada de variáveis, tem a questão genética, tem a questão ambiental, os valores ambientais que envolvem aí comportamentos externos também, não só da pessoa, tem a questão dos hábitos, tem a questão das crenças, tem a questão do próprio livre-arbítrio, do próprio caminho que a pessoa trilha, dos próprios processos que a gente faz na vida da gente que nos levam a determinados comportamentos. Ou a pessoa fica apática, e tem caminhos, tem atitudes, tem hábitos, tem caminhos que a gente percorre que nos levam à apatia, ou à felicidade, ou à euforia, ou quadros de ansiedade, ou quadros de angústia. As nossas escolhas, a nossa jornada pode nos levar a isso. E, inclusive, por isso é interessante a gente sempre estar revisando as nossas crenças, saber quais delas merecem ainda serem mantidas no lugar que estão, quais delas merecem ser divididas para determinada situação. Eu utilizo essa crença dessa forma, para que não me limite no aspecto de desenvolvimento, e a mesma crença eu posso utilizar em uma outra forma, em um outro aspecto, para dizer, não, isso daqui não tem a ver com o meu desenvolvimento pessoal. E é interessante que essa crença, que ela pode ser ressignificada para uma determinada situação, ela nessa outra, ela está me ajudando a frear um determinado comportamento que eu não quero ter, por exemplo. Faz sentido para você? Faz sentido, Luiz? Dr. Luiz Holanda. Querido Luiz Holanda. Então,
A gente precisa entender por que dessa relevância, porque a gente convive entre os nossos companheiros, entre os nossos companheiros de trabalho, entre os membros da nossa família, e a gente precisa ter essa situação, esse panorama atualizado para que a gente saiba dividir as coisas. Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo Rômulo Frota, eu ajudo gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. E hoje a gente está avaliando sobre as habilidades comportamentais. No passado, não sei se você sabe, mas no passado o que importavam eram as habilidades técnicas, conhecidas como hard skills. As habilidades técnicas, se você fosse um advogado, se fosse da área jurídica, quanto mais leis você soubesse, mais doutrinas, mais jurisprudências, mais você era colocado ali nos primeiros lugares do pódio. E se você fosse da área de tecnologia, você soubesse as linguagens, soubesse Java, C++, as linguagens orientadas a objeto. Hoje, por exemplo, o Python. Então, bastava ter esses conhecimentos técnicos. Estou citando essas duas áreas para ficar mais fácil da gente compreender. Se você fosse bom tecnicamente nisso, já era o suficiente. E é claro que, por exemplo, se você for líder da área de tecnologia, você está vendo muito bem que as coisas não funcionam mais dessa forma. Porque há um tempo atrás bastava você ter um bom framework, um bom quadro de trabalho, uma boa metodologia, os métodos ágeis, o Scrum e outros mais, Kanban, enfim, metodologias de gestão de processos. Bastava isso e acreditava-se que isso dava conta do recado e não precisava entender dessas questões de habilidades comportamentais. Porém, hoje em dia, se você for líder da área de tecnologia, você sabe o que eu estou falando, esses frameworks já não são suficientes, porque os profissionais dessa área, por mais que eles sejam tecnicamente bons, por mais que eles saibam se posicionar, interagir, serem bons atores nesses processos de gestão de processos, eles estão realmente com determinados perfis que exigem do líder um determinado tato para conseguir fazer com que dentro dessas metodologias o cara o profissional ou a profissional continue engajado ali e produzindo. O que ocorre é que esses efeitos comportamentais afetaram muitas pessoas. Muitos pesquisadores, eu acredito plenamente nisso, que foi em razão dessa crise que nós tivemos, desse isolamento, surgiram novos valores, muitas pessoas ressignificaram a própria vida e algumas delas ressignificaram de tal forma que até coisas que faziam sentido para elas há um tempo atrás, hoje não fazem tanto ou não fazem mais de forma alguma. E eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Pode ser, inclusive, que essas coisas que não faziam sentido para essas pessoas, na realidade, continuem fazendo sentido. E o que ocorre é que elas podem ter modificado ali as crenças, podem estar passando por alguma situação, talvez provisória, de estar ali encapsulado em determinada situação e não quer realmente voltar para os desafios de outrora, de antes. Pode ser isso também, e por isso que eu não quero aqui arriscar se isso é um comportamento legal, de estar avaliando os valores agora, se é legal ou se não é, as escolhas que estão sendo feitas, as coisas que estão sendo colocadas na balança de uma forma diferenciada das do passado. Não vou colocar isso como certo nem como errado, cada um tem a sua jornada, cada um vai se posicionar de acordo com as suas próprias escolhas, vai se colocar, vai se encontrar daqui a um tempo em um determinado lugar e que vai ter que realmente ter responsabilidade pelas escolhas, pelo processo que fez. Mas quando se trata de líderes, a coisa é mais embaixo, porque nós somos responsáveis por times, esses times têm pessoas, nós temos um potencial muito grande de contribuir com esses profissionais para que eles
produzam ao mesmo tempo engajados e ao mesmo tempo de uma forma sustentável, que não comprometa a saúde deles e nem a nossa, porque não sei se você sabe, mas tem muitos líderes com a saúde mental bem comprometida e o pior, sofrendo de forma silenciosa, porque temem realmente o preconceito, não querem falar para outras pessoas, não querem expor para os gestores, nem para os colegas de trabalho, porque temem perder o cargo em razão de crenças limitantes. Medo. O medo é uma forte crença, já que muitas pessoas estão realmente passando por essas mudanças comportamentais, não faz muito sentido a pessoa, hoje em dia, tentar não cuidar dessa questão, acreditando que outras pessoas podem descobrir e pode ter preconceito e a pessoa ser abalada com isso. O que ocorre é que muitos líderes, se não tratarem isso, vão comprometer ainda mais a própria saúde e também, infelizmente, a saúde do próprio time, porque o ambiente ele é capaz de adoecer as pessoas também. E aí você pode até estar perguntando, poxa vida, mas se a pessoa adoeceu é porque ela provavelmente tem alguma questão genética ali envolvida, tem uma probabilidade, eu não posso me responsabilizar por isso. Olha só, se você for líder, você não só pode, como você deve e você precisa. É uma questão essencial de você precisar realmente ter noção da responsabilidade que você tem sobre isso. Porque não estou nem falando, às vezes eu falo e a pessoa fica imaginando, nossa, mas esse é um papo humanitário. Eu sei que muitos líderes ainda são um pouco engessados nessa questão, mas o intuito não é lhe transformar em um ser humanitário. Não é lhe transformar em um ser angelical. Na verdade, você tem que se preocupar com a produtividade do seu time. Se você é líder de um time, você é líder para fazê-los produzir, para fazer o time produzir. Você, obviamente, dentro do time. Então, já que é para fazer o time produzir, é para isso que você está aí no seu cargo, você precisa fazer o time produzir. E não tem como você fazer o time produzir se não tem realmente uma metodologia, não tem processos, não tem a noção de que se você adoecê-los, você vai comprometer a produtividade. Isso é realmente muito óbvio, mas quem me acompanha já sabe que eu sou fã de comentar o óbvio, porque o óbvio não é tão óbvio quanto parece. Veja bem, alguns líderes, eles não vão muito com esse papo de que se o colaborador adoecer, ele vai prejudicar a produtividade. Por incrível que pareça, não se percebe isso. Então vamos lá, vamos fazer uma contazinha básica aqui de padeiro. Você tem 5 colaboradores. Você tem 5 colaboradores e um adoece, estresse, suponhamos estresse, em razão da carga de trabalho, em razão das tensões que tem no trabalho, no time, por causa dos conflitos. Então, esse adoeceu, um colaborador adoeceu. Agora tem 4 no time. Se a causa que fez esse colaborador adoecer, ela persiste no time, um outro colaborador vai adoecer. Então, tinham 5 colaboradores, agora já tem 2. Então, é óbvio que a produtividade que era feita com 5, ela não vai ser a mesma com 3. Ainda que você faça um mutirão, o famoso mutirão, para que as atividades daqueles 2 sejam feitas, sejam distribuídas para esses 3 fazerem, vai chegar um momento em que mesmo que eles façam, elas não vão ter qualidade. A mesma qualidade. A probabilidade de erro vai aumentar, a probabilidade de retrabalho vai aumentar e só o erro, por si só, já pode gerar prejuízo para o seu negócio, para a empresa que você trabalha. Faz sentido? É bem óbvio, né? Mas parece que quando a gente não comenta esse óbvio, os líderes esquecem. Então, se você é líder, veja bem esse exemplo. 3 estão agora com o trabalho que era de 5, que é de 5. Então, a probabilidade de erro é maior. Se houver erro, principalmente se for
na área de vendas ou em alguma área jurídica, por exemplo, que envolvam altos valores, ou então na área da saúde também, que pode proporcionar prejuízo à saúde das pessoas, ou, por exemplo, na área de tecnologia, pode, dependendo, hoje os softwares, as startups, elas crescem muito rápido, o valor delas aumenta de volume muito rapidamente, valores disruptivos, e pode-se perder milhões em um erro tolo, porque os profissionais estavam sobrecarregados. Então, se isso persistir, vai chegar um momento em que esses 3 profissionais vão ficar com a capacidade cognitiva cada vez mais comprometida. O que é que ocorre? Se nesse roteiro que eu estou te dizendo, essa história chegar no fim que eu estou te falando, você vai perder o seu emprego. Faz sentido? A não ser que você seja o dono da empresa. E se você for o dono da empresa, você pode falir se os seus líderes agirem dessa forma. Porque o efeito é em cascata. Se você tem líderes vamos supor que você tem aí na sua empresa 5 departamentos, vamos botar uma empresa pequena, 5 departamentos. Se nesses 5 departamentos a cultura da sua empresa é essa de não levar esses pontos em consideração, desses 5 departamentos, suponhamos que pelo menos 3 tenham esses mesmos prejuízos. Pode ser que sua empresa quebre. Eu lembro aqui que me parece que 80% das empresas que são criadas, elas fecham nos primeiros 5 anos. Então isso é um número absurdo e precisa realmente ser levado em consideração. E você, líder, tem um papel importantíssimo nisso. Você, líder, ou você, dono da sua empresa, você tem que ter atenção a fortalecer uma cultura de que as suas equipes, os seus times, têm uma produtividade boa, uma produtividade sustentável. Você não vai ter uma produtividade sustentável se não houver engajamento. E você não vai conseguir engajamento se não houver essa atenção às habilidades comportamentais. Olha como as coisas estão bem encadeadas, é o famoso efeito borboleta. Pois é, na vida da gente é assim. A gente às vezes não presta atenção, não dá atenção a pequenos detalhes, mas esquece, por a gente não dar atenção a esses pequenos detalhes, a gente não percebe que esse pequeno detalhe é um gatilho para um outro pequeno detalhe, um pouquinho maior do que o anterior. Esse segundo detalhe ativa um outro processo que é um pouquinho maior do que esse anterior, e assim vai em cascata, e às vezes um desse ativa mais de um processo ao mesmo tempo, às vezes atinge vários processos ao mesmo tempo. Então o que ocorre, esse efeito borboleta, a gente tem que ter essa visão sistêmica. E quando se trata de habilidades comportamentais, se você é líder, você precisa ter em mente que em determinado momento, se você ignorar essa situação, pode acontecer ali um efeito em cascata que não dá para você recuperar. Por quê? Vamos supor nesse exemplo em que os profissionais estavam ali já em um clima de tensão, havia conflito. Eu vou dar um exemplo aqui, não era muito no que eu estava falando anteriormente, mas é um clima que ocorre, é uma situação que ocorre em alguns lugares. Surge conflito, você, líder, não observa, não monitora essa temperatura, faz vista grossa, ou então vê, mas faz vista grossa, e os conflitos vão surgindo e chega um momento que, olha, os profissionais não conseguem mais nem estar perto um do outro, só que às vezes um profissional depende da entrega do outro para fazer determinada atividade. Faz sentido? Como é que 2 profissionais, suponhamos que sejam 2 profissionais muito bons, essenciais no seu departamento. Se houve esse conflito reiterado, você não agiu, o time não agiu e chegou um momento que não dá mais para recuperar, é irremediável, como é que esses 2 profissionais vão ficar no mesmo lugar? Aí você fica, meu amigo, minha amiga, em uma sinuca de bico, a famosa sinuca de bico. Como é que você vai escolher entre os 2? Porque os 2 não vão poder mais ficar no mesmo local. Porque não está tendo condições, eles não estão, por mais profissionais que eles sejam, está tendo um comprometimento da entrega, porque um depende da atividade do outro, e os 2 aí estão numa situação de relacionamento já insustentável, e, enfim, não precisa nem de legenda
para mostrar que a situação é difícil, é complicada e você precisa realmente entender esse panorama. E olha que interessante, nesse cenário é importante a gente entender sobre os perfis, e eu vou te dizer já já o porquê, mas esses perfis comportamentais, eles nos ajudam a avaliar quais são os procedimentos, quais são os comportamentos que a gente vai ter perante essas pessoas. Deixa eu só dar uma olhadinha o que foi que o Luiz escreveu aqui. Equipe é reflexo do centro? Equipe é reflexo do centro? Luiz, puder me explicar isso aqui? Eu não entendi a pergunta. Verdade, tem líder que repudia, não tem tato com o ser humano. Na verdade, Luiz, sobre essa questão, que eu gosto sempre de deixar claro, que na verdade a culpa não é da intenção do líder. A culpa não é culpa. O fato não é que ele é culpado por agir assim intencionalmente. O fato é que o líder age muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de treinamento, por falta de um bom treinamento. E eu vou te explicar por que eu estou te dizendo isso. Porque você pode até estar perguntando, não, mas os líderes nas empresas, eles fazem treinamentos anuais e eles eles deveriam colocar em prática esses treinamentos. O que ocorre, Luiz, é que muitos treinamentos, eles trazem muitos conceitos que já não têm tanta eficiência. Muitos trazem conceitos que são muito bonitos, já eram muito bonitos, porém de difícil aplicabilidade já há uns anos atrás, já bem antes da pandemia, e principalmente agora, que muita coisa mudou, os valores modificaram muito rápido, agora surgiram as novas síndromes, como, por exemplo, medo de ficar de fora, que é o FOMO, do inglês Fear of Missing Out, medo de ficar por fora, as pessoas temem ficar por fora do que está acontecendo nas redes sociais. Isso é uma síndrome realmente classificada já. E olha que coisa interessante, a pessoa sofrer porque está por fora de alguma tendência aí que está rolando, de algum meme, está por fora de alguma notícia que saiu nas redes sociais e a pessoa se abala com aquilo. Então tem que a pessoa fica satisfeitíssima por estar fora do contexto, enquanto uma sofre por estar fora das atualidades, das atualizações nas redes sociais, tem outras que sentem prazer em estar fora dessas atualizações. Tem outras pessoas que adoram, tem muita ansiedade por chegar ao final de semana, chegar à sexta-feira. Existe até um T-Gift, Thank God It's Friday. Obrigado Deus, hoje é sexta, é do inglês também. Então, quer dizer, pessoas que têm um comportamento de ficar com ansiedade para chegar à sexta-feira. Ou seja, pessoas que estão nesse panorama, pode ser que é porque o local de trabalho, o que elas fazem, pode estar trazendo um sofrimento. Então, qual é o nosso papel de líder? É realmente, de acordo com informações que a gente vai ter, e inclusive eu recomendo os líderes que, olha, não se conformem só com o treinamento que vocês estão tendo na empresa, vão atrás de outro treinamento, vão se aperfeiçoar cada vez mais, porque muitos desses treinamentos, como eu já falei, eles trazem conceitos que não são de aplicabilidade fácil, não estão na realidade. Vamos dizer assim, são coisas muito teóricas, coisas já ultrapassadas, e esses líderes ainda ficam presos nesses conceitos. Quando vão implementar, é claro que não conseguem, porque são treinamentos que não abordam a parte fisiológica, que é até mecânica, tipo assim, se você fizer isso com determinada pessoa, se você usar essa técnica naquela pessoa, vai funcionar porque aquela pessoa é tal, mas nessa daqui não vai. Ou seja, se ele souber uma técnica mais profunda, por exemplo, com os benefícios, as contribuições que a neurociência comportamental traz, o líder vai saber que não, essa técnica funciona tanto com esse que tem um perfil comportamental tal, como esse que tem um perfil comportamental tal. Porque o mecanismo que está por trás do resultado da técnica que eu vou implementar
vai atingir fisiologicamente os dois, porque os dois têm os mesmos mecanismos cerebrais que essa técnica que eu vou implementar vai atingir. Faz sentido para você? Então, um outro detalhe é que esses líderes que fazem esses tipos de treinamento, por exemplo, treinamentos são promovidos pelas empresas, por algumas empresas terceirizadas, né? A empresa tal contrata uma empresa ou um grupo para dar um treinamento tal. Então, esse tipo de treinamento que eu estou me referindo agora por último, não tem um acompanhamento, ou seja, o profissional vai lá, os profissionais vão lá, e aqui eu não estou querendo desmerecer de forma alguma, tem excelentes cursos, realmente muito bons, mas mesmo esses excelentes cursos vão lá, fazem o treinamento e agora só no próximo ano. Ou seja, não tem um acompanhamento desses líderes, não tem uma comunidade, por exemplo, outros líderes que, por exemplo, fizeram o mesmo curso e estão dentro da comunidade, trocando ideias, trocando episódios que houve, trocando, até desabafando às vezes, trazendo uma dificuldade e apresentando para outros líderes, para esses outros líderes dizerem, não, vamos sugerir isso para você fazer, tente fazer isso daqui. Então, não tem um acompanhamento. Aí o que acontece? Nós, por causa dos neurônios espelho, neurônios em espelho, e agora eu vou te trazer uma técnica que funciona para todo mundo, porque todos nós, se tivermos com os mecanismos cerebrais funcionando direitinho, os nossos neurônios em espelho, todo mundo tem, se não tiver nenhuma situação aí disfuncional. Então, como nós temos esses neurônios em espelho, a gente copia, a gente meio que herda comportamentos das outras pessoas, porque os neurônios em espelho fazem isso. A gente copia, a gente modela comportamentos. Então, o que ocorre? A gente faz um treinamento desse, volta para a realidade, volta para o time e volta para o contato com outros gestores e outros líderes que têm uma mentalidade ali de cultivar muito sofrimento, uma mentalidade fixa de não acreditar que pode se desenvolver, não acreditar que o time pode se desenvolver, e com isso muitos desses gestores, como eu já falei aqui em outros momentos, esses gestores se alimentam desse comportamento porque os neurônios em espelho, esse mecanismo cerebral, faz com que, dependendo do meio que você esteja, você copie o mesmo comportamento, a mesma mentalidade dos outros. Então, por isso, inclusive, que olha que interessante aquela frasezinha, aquele pensamento que diz que a gente é a média de 5 pessoas, né? Tem um númerozinho aí, a média de 5 pessoas que a gente convive. Então, não vamos fixar em 5, mas a gente é a média realmente do ambiente que nós convivemos. E isso é bem explicado pela neurociência. Não é uma questão de livro de autoajuda isso. Não, senhor. Isso a neurociência explica realmente muito bem fundamentada por intermédio dos neurônios em espelho. Então, ocorre isso. Então, esses líderes realmente eu não os culpo de forma alguma, e ocorre realmente que quando a gente vai falar sobre liderança inclusive até para líderes que têm outros líderes, para gestores que têm outros gestores e têm algumas dificuldades com esses gestores, a gente percebe ali um certo sentimento de querer culpar o gestor por ele não estar sendo um bom gestor ou uma boa gestora. Existe realmente esse sentimento, vamos chamar de sentimento. Existe esse sentimento em muitos colaboradores, e mesmo quando esses colaboradores são gestores, são líderes de time, alguns bons líderes, inclusive, ou boas líderes, ou não, e alguns bons líderes e algumas boas líderes ou excelentes líderes implementam boas técnicas com o seu time, fazem um excelente resultado, mas com o seu gestor não traz um bom relacionamento, um bom sentimento, porque mesmo que esse líder seja um bom líder para os seus colaboradores, o gestor dele não é líder, e às vezes realmente esse líder sofre porque considera que tem um mau gestor. Então, eu não considero que é um mau gestor nesse episódio. Eu considero que é um gestor que não tem as habilidades ainda, os conhecimentos para implementar, ou então tem os conhecimentos, mas não tem a habilidade. E porque não tem habilidade, e dependendo do meio, não teve atitude. Lembra daquela história do chá? Conhecimento, habilidade e atitude? Pois é, uma coisa é o conhecimento, você saber o que fazer.
Outra coisa é a habilidade, é saber como fazer. E a outra coisa é a atitude, você querer fazer. Então, existe isso e, olha, eu falo isso com muita tranquilidade porque quem me acompanha aqui sabe que quando é para eu falar bem, eu falo bem. Quando é para falar mal, eu não falo porque eu não vejo ganho nisso, mas também não vou falar bem de alguém que não merece que eu fale bem. Onde é que eu quero chegar? Eu não vou dizer para um gestor, não vou sair por aí dizendo o meu gestor é excelente se ele não for excelente. E também não vou dizer o meu gestor é péssimo. Não vou dizer porque é o meu método, é o que eu acredito, não vale a pena, porque por causa dessas considerações que eu falei. Então, se eu tiver um péssimo gestor, eu não vou dizer por aí que ele é um péssimo gestor, mas também eu não vou dizer que ele é um excelente gestor. Onde é que eu quero chegar com isso? Agora, sem reserva. Eu falo com muita tranquilidade que até hoje todos os meus gestores foram excelentes. Grandes líderes, não tenho nenhum ponto negativo realmente com relação à liderança no aspecto profissional, e aqui no aspecto pessoal não vale nem a pena comentar porque cada um é cada um. Mas profissionalmente todos foram realmente muito bons. Para falar a verdade, só um no início da minha carreira não foi tão interessante porque, embora ele fosse realmente muito atencioso, muito paciente, tinha uma dificuldade muito grande de dizer não, mas ele agia de uma forma que dava a entender para a gente, que ele não estava muito preocupado com o que se passava na produtividade. Não estava muito preocupado com a produtividade. Então, mas era realmente uma pessoa de excelente convívio. Então, fora esse, que foi uns 18 anos atrás, e só nesse aspectozinho da produtividade, do engajamento, falando agora de forma técnica, agora já que eu ajudo gestores nesse sentido a obterem engajamento e produtividade de seus times, eu falo que eu tive um que, com relação à produtividade, deixava a desejar, mas foi no início da minha jornada, bem lá atrás, há uns mais de 20 anos, eu coloquei 18, mas não é 18, há mais de 20 anos, mas fora esse, todos foram realmente excepcionais, estão sendo inclusive o atual, e claro que eu tenho uma participação nisso também, obviamente, porque se eu não mostrasse resultado, e aqui tranquilamente a gente precisa realmente ter consciência das coisas, e por isso que eu digo também aos líderes que eu posso ajudar, eu digo, olha, como é que você quer se posicionar se você não tem resultado? Porque tem líderes que querem realmente, às vezes, convencer os seus gestores de determinadas coisas. E eu digo, olha, para você convencer o seu gestor de determinadas coisas, e aqui convencer no bom sentido, de determinados procedimentos. Às vezes você quer realmente chegar para o seu gestor e dizer, olha, vamos modificar esse procedimento aqui, porque talvez seja interessante se o senhor avaliar ou a senhora avaliar que dessa forma pode ser melhor. Para você fazer isso, você precisa ter resultado. Não faz o menor sentido você ser um líder ou uma líder que não tem resultado e querer esse tipo de procedimento. Então, eu falo isso tranquilamente porque eu instruo as pessoas que eu tenho oportunidade de instruir, os líderes que eu tenho oportunidade de instruir, nesse cenário, nesse sentido, de que você só vai conseguir se posicionar se você, pelo menos, tiver resultado. E você ter resultado não garante que você vai ter um bom acesso ao seu gestor, porque tem outras variáveis, mas pelo menos a probabilidade aumenta muito. Então, faço o meu possível, o meu melhor, tanto com o meu time, mas também para as entregas para os nossos gestores. Então, esse ecossistema ele precisa estar equilibrado. Quando esse sistema fica equilibrado, a probabilidade de ele se retroalimentar é bem maior. Então, ainda que seja um gestor, por exemplo, que possa não ter os conhecimentos comportamentais, as técnicas de gestão e de liderança que eu possa ter, e aqui eu estou dizendo hipoteticamente, não estou dizendo que eles não têm, mas ainda que eles não tivessem esses conhecimentos, daria tranquilamente, e eles têm, mas ainda que eles não tivessem, daria tranquilamente para a gente alimentar esse ecossistema numa boa, porque
Eu não aplico só as técnicas comportamentais com o meu time, eu aplico também com os meus gestores. E você pode estar dizendo, nossa, mas isso não é muito mecânico? Eu já vi uma pessoa falando isso. Mas isso não é muito mecânico, você viver desse jeito com as pessoas, utilizando técnicas comportamentais para se relacionar com as pessoas. E olha que coisa interessante, eu estava até conversando esses dias com um colaborador meu, um dos membros do meu time, que por sinal é um excelente profissional. Eu estava dizendo para ele que eu utilizo essas técnicas sim, com eles, com as outras pessoas, e eu trouxe uma comparação. Por exemplo, olha, quando a gente chega em um cenário, chega em um determinado ambiente, o que é que a gente faz para que haja uma sinergia, para que haja uma conexão melhor nesse ambiente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Faz sentido para você que essa é uma técnica comportamental que nós aprendemos desde a infância? Os nossos pais diziam, olha, faça assim, porque isso você vai ter um melhor acesso nos lugares que você vai chegar. Chegue para as pessoas, quando você chegar em um ambiente, dê bom dia às pessoas, dê boa tarde, dê boa noite. Quando a gente vai, por exemplo, tá em uma cadeira e vai passar por uma outra pessoa, vai sentar em outra cadeira, o que é que a gente fala? Com licença. Essa é mais uma técnica comportamental para que você tenha um acesso mais cordial, que a pessoa se afaste, que a pessoa lhe dê permissão para você passar sem conflito. É diferente de você passar sem falar nada pela pessoa, então, às vezes até, mesmo que não empurre, mas ter um mínimo contato corporal e passar pela pessoa de uma forma arrogante. Então, esses mapas comportamentais a gente tem desde criança, desde os mais básicos. Então não faz sentido hoje em dia a gente dizer, não, os mapas comportamentais que eu aprendi até hoje, esses bom dia, boa tarde, com licença, me desculpe, são o suficiente, eu não preciso mais de nenhum mapa comportamental, de mais nenhuma técnica comportamental. Não faz o menor sentido a gente pensar dessa forma, principalmente se você é líder. Porque o seu time, você precisa disso para que você consiga realmente estar aí conectado com o seu time. E você pode até estar perguntando, poxa vida, mas como é que eu vou utilizar essas técnicas, em quais momentos? Para cada momento, uma situação. Por exemplo, existem os estilos de liderança. Às vezes o líder precisa ser mais democrático, ouvir todo mundo, ouvir as situações. É muito interessante que ele faça isso em determinadas circunstâncias, porque isso vai trazer menos desgaste para os envolvidos e também para você. Seu trabalho vai ser menos dificultoso, menos desafiador, porque os membros envolvidos nessa decisão não estarão chateados com você. Você pode até estar perguntando, poxa vida, mas a gente precisa se preocupar com o que as pessoas pensam? Olha, você precisa se preocupar, se você for líder, com a motivação do seu time. E dependendo do que você fala ou faça, essa motivação pode diminuir ou acabar. Então isso tem que ter sempre em mente. Faz sentido? Uma outra coisa que eu sempre recomendo, mas voltando aqui ainda para o estilo de liderança, que em um determinado momento você é mais democrático, mas pode ser que em um determinado momento, em uma determinada situação, você precise ser o oposto do líder democrático. Precise ser autoritário, porque, por exemplo, você está em uma situação onde, suponhamos que você tem um alto cargo em uma empresa e aquela empresa ali já está à beira de um colapso, porque houve muita flexibilidade, vamos dizer assim, durante muito tempo, e para você reverter aquela situação, você vai precisar de pelo menos durante um tempo, de uma medida drástica, você vai precisar ser autoritário, porque senão a empresa vai quebrar. Então você precisa desse papel autoritário nesses momentos extremos, são raros, fazer aquilo para que a empresa consiga se reerguer, ou o seu time consiga se reerguer. Mas esses momentos são raríssimos e precisam ter muita cautela para serem utilizados. Então, um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, e esse é uma dica muito importante que, se você utilizar, pode ser que te ajude bastante. Olha só. Tem alguns colaboradores que realmente têm um perfil mais desafiador. Tem um perfil que
muitas vezes a gente sente realmente dificuldade em agir com ele ou com ela, não é porque o líder não tem dificuldade, mas porque o líder, muitas vezes, dependendo do conhecimento dele, suponhamos que seja um líder que tenha conhecimento sobre a transferência, que é um conceito que Freud criou da psicanálise, então que eu trago para cá, adapto aqui ao meu método de uma forma que eu entendo que faz todo sentido. Não vou explicar agora, porque senão vai ficar um papo de psicanálise que vai ficar enfadonho, só não é enfadonho quando a gente assiste o Christian Dunker no YouTube, que aí ele fala de uma forma que a gente se insere mesmo no contexto. Eu não vou me arriscar a falar aqui para não deixar a live enfadonha, porque o assunto aqui não é psicanálise. Então, a transferência é a pessoa jogar para uma outra pessoa um determinado papel, transferir para uma determinada pessoa características de um determinado personagem. E vou falar aqui de uma forma resumida, bem sucinta. Por exemplo, aquele líder ou aquela líder que dá muita bronca no colaborador, tá sempre ali, dá uma bronca, morde a sopra, tem aquele ditadozinho, morde a sopra, dá uma bronca e depois chega, olha, me desculpe por eu ter feito aquilo e tal, como é que tá? E aí no outro dia de novo, dá essa bronca e depois chega para fazer as pazes e tal, fica nessa relação, fica parecendo que o colaborador corre o risco, segundo o meu entendimento, a minha teoria, de esse colaborador fazer uma transferência e colocar ali um papel de um personagem materno ou paterno, que isso pode realmente, no médio e longo prazo, trazer um desgaste a mais para você, líder. Então, se cuida, toma cuidado com essa situação. E um outro ponto é, por exemplo, você tem um colaborador ou uma colaboradora muito ansioso ou muito ansiosa e determinado assunto que precisa chegar àquela pessoa pode despertar ali ansiedade e depois de reiteradas vezes de você já ter sido interlocutor nessa relação que traz essa característica de ansiedade, pode ser que já tenha havido ali uma conexão, um tipo de transferência em que aquele colaborador realmente ou aquela colaboradora lhe conecta, lhe sequestra, vamos dizer assim, para alimentar aquela ansiedade. Só que quando essa ansiedade é alimentada, você, líder, também se desgasta bastante. Então, nesse cenário, por exemplo, é interessante que em determinado momento você peça para uma outra pessoa, um outro colaborador, chegar com aquela atividade ou com aquele tema, com aquele tópico para aquele ou para aquela colaboradora, para você evitar de alimentar esse processo. Faz sentido? Essa aqui é uma sacada realmente muito profunda e muito poderosa que, se você levar em consideração, lembrar, em muitos momentos você pode utilizar para não prejudicar a relação, não entrar nesse jogo de transferência e também para você se poupar, obviamente. Espero que tenha sido proveitoso para você. Fico por aqui. Um grande abraço e até o mais breve possível. Tchau, tchau.